Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula de história, né? Nós vamos hoje para um tema, né? A gente vai iniciar uma nova fase de estudo, né? Em que sejam temas relacionados a especificamente história do Brasil, tá? Então, para hoje eu preparei para vocês falar sobre a proclamação da República, ou seja, a primeira República do Brasil, tá? Com o fim da monarquia, né? A gente instaura um novo período, né, no país. Em 1930, né, o mundo ainda estava vivendo as consequências da Primeira Guerra Mundial, que foram as nossas outras aulas, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial aí, entre a primeira e a segunda, né? E o Brasil iniciava a sua história republicana, tá? E aí, com a queda da monarquia, em 1889, a gente tem aí o nosso país inaugurando o período da República, que é denominada como República Velha, tá? E é comum que se fale, né, depois a gente vai ver, em dois períodos distintos dessa república. E ela é denominada como República Velha, né, no início, em 1889, porque em 1930 inicia-se o Estado Novo, ou seja, o governo aí instaurado por Vargas, que a gente vai ver depois com a crise da República, né, da República Velha, com essas características de governo. Essa denominação como governo de uma república velha, né, com um termo até um pouco que a gente diz como pejorativo, né, nesse sentido, velho significa, né, algo ultrapassado, arcaico, né, que não cabe mais no mundo moderno. Então essa expressão de república velha mesmo foi criada, né, só no governo de Getúlio Vargas, né, que ele chega ao poder lá em 1930. Para Vargas, lá no caso, o governo dele seria uma nova república. Então, ele afastava, né, o seu governo de toda a estrutura política dessa república antiga, né, das características, os defeitos para ele de um período que seria anterior, que seria essa república velha, tá? E aí, com o tempo, esse período foi denominado assim, né, foi designado como, desde a proclamação da República, em 1889, a primeira República se tem como expressão República Velha. E a gente vai entender um pouco por que isso funcionou dessa forma, por que essa denominação, ok? Continuando aí, o que seria um republicanismo? O que seria uma república? O que é uma república? Né? Para a gente entender como se funciona esse sentido de governo. A república é uma ideologia na qual uma nação é governada como uma república, em que nós temos o chefe de Estado, né, que no caso é o presidente, e não é mais indicado por métodos hereditários, assim como era no caso da monarquia. A gente sabe que na monarquia aí a herança política é de pai para filho, né? É de forma hereditária. Através do momento que não existe mais uma forma de governo em que o chefe de Estado é indicado por métodos hereditários, tá? Então a gente tem uma república, ou seja, algo público, né? E frequentemente ele é eleito através feita através das eleições, tá? Sejam elas de forma direta ou indireta, tá? No caso aí, o que seriam eleições diretas e indiretas? Direta é quando há participação direta do povo, quando o povo escolhe o representante, é uma forma mais democrática, né, de escolha. E a forma indireta é quando faz parte somente uma assembleia em que são selecionados alguns deputados, né, ou cargos públicos, políticos, para fazerem essa escolha, ok? Então, a República Velha, como eu falei com vocês, ela é um período da história no nosso país que vem de 1889 até 1930. Em 1930, com a proclamação do Estado Novo, né, no governo de Getúlio. Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são a proclamação da República e a Revolução de 1930, porque quando Getúlio entra no poder, ele entra a partir de uma revolução, tá? Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República, por se tratar do período, né, do primeiro período da República do Brasil, e denominado pejorativamente como República Velha, tá? Em relação ao regime monárquico, nós temos uma citação muito interessante, né, de Boris Fausto, em que fala, em História Concisa do Brasil, ele fala sobre o regime monárquico, ou seja, o fim,
né? O que resulta? Qual o resultado do fim do regime monárquico no Brasil? Né? O fim do regime monárquico resultou em uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, o exército e um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. Por que essa citação? Gente, olha só. Quando a gente for agora entrar no nosso conteúdo e falar sobre a proclamação da República, quando a gente tem a proclamação da República no Brasil, tá? A gente vai falar de dois grupos políticos essenciais, que foram essenciais no processo da República do Brasil. Tá? A principal característica desse período foi o poder político exercido. Aí ele era exercido exclusivamente por quem? Pelas oligarquias, tá? Porque também é denominado esse período como uma república oligárquica. Tá? Nessa época, quem estava à frente do poder eram dois grupos políticos expressivos, que eram o exército, tá? E os cafeicultores da época eram grandes burgueses, donos de fazendas de café, principalmente pertencentes à cidade de São Paulo, ok? Mais à frente, de acordo com quando a gente for dividir o período da República Velha, porque a República Velha ela é basicamente, né, a gente fala em dois períodos distintos, que é a República da Espada, tá? E é um período que se caracteriza aí pela presença dos militares na presidência. E nós temos a República Oligárquica, que se inicia com presidentes aí civis no poder, que são principalmente os presidentes donos de grandes fazendas de café, né? Continuando, período em que foi proclamada a República. Quando que ocorreu isso? Em 15 de novembro de 1889, né? Quando, ao comando do Marechal Deodoro, marcha-se o Ministério de Guerra, onde se encontram os líderes monarquistas. Tá? No dia seguinte da queda da monarquia, estava consumada. Ou seja, quando a família real vai embora do Brasil, ela expulsa praticamente do Brasil, em 15 de novembro nós temos aí a proclamação da República do Brasil. Tá? E aí é consumada, tá, o fim da monarquia e início do processo republicano no país. Fatos importantes na quais devemos saber, e na quais eu já comentei com vocês aqui no início. A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República, tá? Ela só é denominada como República Velha aos governantes e estudiosos relacionados ao governo de Vargas, tá? Outro fato importante é que esse período ele vai ser iniciado com a proclamação da República, em que fez com que Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. Ele assume no primeiro momento, né? Porque não tinha ainda as eleições, não haveria ainda as eleições. Então ele vai assumir provisoriamente a presidência da República do Brasil, tá? Ele vai ser o primeiro presidente do Brasil, tá? Esse período entre 1889 e 1894 também é conhecido como República da Espada. Por que República da Espada? A gente vai ver mais à frente também. Porque esse período denominado República da Espada é justamente em relação ao período em que militares estiveram à frente do poder político do país, tá? Ao comando do poder presidencial do país, tá? A República Velha contou ao todo com 13 presidentes, tá? E com outros 2 que não puderam assumir a presidência, tá? Então aí ao total, não é importante que vocês gravem isso não, tá? Mas é interessante saber que durante a República Velha, você vê que a duração, a gente vê que é um longo período, tá? Nós tivemos aí em torno de 13 presidentes no Brasil, sendo que 2 não puderam assumir a presidência, tá? Eram ilegais. O Brasil experimentou nesse período, né, da República Velha um avanço industrial, tá? Até porque ocorria lá na Europa a Revolução Industrial, ok? E nesse período também nós temos aí uma grande desigualdade social, tá? A política no país tinha característica corrupta, tá? E acabaram motivando várias revoltas, que a gente vai ver mais à frente, tá? E com a crise vem a Revolução de 1930, tá? Quando tem outros grandes acontecimentos políticos e também por questões das revoltas, né, em várias partes do país, que geram um novo sistema político que a gente vai ver que mais à frente, que é o governo do Estado Novo, que é o governo inaugurado
do governo de Vargas, né, que é um governo ditatorial, tá, que é também um tema muito importante e interessante para os nossos estudos dentro da área de história, principalmente da história do Brasil, ok? E aí a gente põe fim, em 1930, ao governo da República Velha, tá? Então a República Velha chega ao fim com o acontecimento e inauguração do governo de Vargas, tá? Quais foram essas características da República Velha? Tá? A grande marca da República Velha, e pela qual todos a conhecem, é o domínio que as oligarquias exerciam no país. Quem eram as oligarquias, tá, gente? Eram os pequenos grupos, tá? Grupos principalmente associados à terra, principalmente à agricultura, tá? E pecuária. A agricultura, geralmente produtores de café, tá? Agricultores, produtores de café, e pecuária, produtores de gado. Tá? Então eles tinham um grande poder econômico, tá? E poder político. Com isso eles tinham o quê? Automaticamente eles formavam uma elite, né? Que acabavam tendo grande poder, tá? E grande controle sobre a política do país. Tá? O controle dessas oligarquias no Brasil se dava por meio das práticas conhecidas principalmente sobre o mandonismo, coronelismo e o clientelismo. Todas essas características, mandonismo, coronelismo e clientelismo, além das oligarquias à frente do poder, são características da República Velha, tá? Que é denominada, né, repetindo aí, a República Velha é denominada por dois períodos distintos. Nós temos aí a República da Espada, quando presidentes militares estiveram à frente do poder político do país. E República Oligárquica, com os presidentes civis, tá? Donos, grandes fazendeiros, donos de fazendas de café e gado à frente do poder do país, ok? Então, como eu falei com vocês. Nos anos de consolidação dessa república, nós temos aí, no início, a República da Espada, né? Os militares tiveram bastante influência nos primeiros anos de república, né? Nós temos aí o golpe de Estado, né? Um golpe de Estado que tira a família real do poder, elaborado pelos militares da época, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele lidera esse movimento militar que se rebela contra o imperador, tá? Lá no Rio de Janeiro. E aí, vai ser quando eles instauram o sistema político republicano no país, ok? Nesse período nós temos aí, principalmente naquela época já tinha a Constituição, o poder moderador, ele é extinto, tá? Então, todos os aliados, né, desse novo governo, dessa república que nascia entre 1889, tá, e vai durar até 1894, à frente dos militares, né, eles vão terem seus aliados, né, colocar fim a todos os resquícios do velho período imperial, tá? E aí eles vão substituir tudo, tá, por um Brasil que eles queriam ou caracterizavam como um Brasil moderno e republicano. Por exemplo, foi extinto o poder moderador, que eu falei com vocês, e o padroado, que eram, né, onde viviam nas capitanias, tá? Nós temos as províncias que existiam na época, que passam a ser chamadas agora de estados, e adota-se um sistema novo, que é um sistema federativo, né? Antes o nome oficial passou, né, que antes o nome do país passa a ser oficialmente ser República dos Estados Unidos do Brasil, né? E naquela época a Igreja Católica era unida ao poder monárquico, tá? Tinha um poder, era unido o poder político com o poder religioso. Agora a gente tem o quê? A separação do governo com a regularização do registro de nascimento, o registro de casamento, tá? Então, quando a família real é expulsa, tá? A igreja também é separada do poder político, ou seja, poder religioso e político são separados, tá? E aí o que a gente tinha antes como as províncias, as antigas províncias, passam agora a serem chamadas de estado. Tudo isso ocorre durante o período da República da Espada e principalmente uma nova Constituição brasileira vai ser criada, tá? Pelo Marechal Deodoro, tá? Quando ele vai criar a Assembleia Nacional Constituinte, tá? E a partir dessa Assembleia
criar artigos para uma nova Constituição, para reger o país, ok? Então, ele vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles vão representar o governo do militar nessa primeira fase da República. E depois a gente tem a República das Oligarquias. O que seria a República dessas oligarquias? A política era mais dirigida aos fazendeiros, né, os donos de terras, ou seja, os donos das elites agrárias, a elite agrária do país, do Brasil, tá? Que estava concentrada principalmente aí, nós temos nas áreas paulista e mineira, tá? Principalmente aí nós temos os grandes proprietários cafeicultores do estado, né, de São Paulo, tá? Que comandavam praticamente o país. E eles vão criar mecanismos, né, políticos para garantir essa permanência deles, desse grupo agrário no poder, tá? E aí, principalmente das questões voltadas vão ser relacionadas à questão do coronelismo, que é uma característica dessa república, tá? O mandonismo, tá? Entre outros aí, a gente vai ver mais à frente a questão do coronelismo, principalmente, tá? Que são características fortes, marcando esse período aí das eleições dessa época, ok? República da Espada. Então, após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido, né, como presidente, de forma provisória. E em 1891, Marechal foi eleito presidente do Brasil por um mandato de 4 anos. Aí, o que acontece? No primeiro momento, tá, ele vai iniciar seu governo, tá, de forma, né, provisória. Depois, estabelecida as eleições, né, no país, o que vai acontecer? Ele vai ser realmente eleito, tá, como presidente no mandato de 4 anos. Mas ele vai renunciar ao cargo, tá? E foi sucedido pelo seu vice, no caso o Marechal Floriano Peixoto. E vai permanecer no cargo até o ano de 1894, tá? Só que o que acontece? Com a renúncia do primeiro presidente, quando ele leva o poder, né, o Marechal Floriano, que é chamado de Marechal de Ferro, tá? Nós temos aí alguns acontecimentos de algumas manifestações em relação já ao poder da República, tá? Ou seja, defesa ardentemente dos ideais republicanos e principalmente positivistas, tá? Por quê? De acordo com a Constituição, tá? O vice vai assumir o poder de forma irregular, porque na Constituição ele defendia e estava escrito que se no caso se houvesse vaga, né, para qualquer causa do presidente, não houver ainda decorrido 2 anos, vamos supor, ele tinha 4 anos de mandato, se ele não, em 2 anos, ele não assumisse, não decorrido 2 anos, ele governasse, tá? Ele deveria haver novas eleições e não houve. Então, uma república que trouxe para o país uma característica de democracia acabou desrespeitando, ou seja, agindo de forma irregular em relação à Constituição, tá? Ou seja, quando deveria haver novas eleições, tá? Novas eleições, mas, no entanto, o vice assume, né? Por cima, ele vai passar por cima da lei, tá? E com o apoio popular, ele assume a presidência. Tá? E aí ele de uma certa forma é um golpe, tá? E isso gera já uma revolta de inúmeros grupos, tá? Conflitos já relacionados ao governo dos militares, tá? Nós temos aí, mesmo que houvesse o apoio popular dos florianistas, como eram chamados, não foi suficiente para impedir que em 1894 fosse eleito candidato de oposição, né? Aí já era um paulista, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes ele vai se tornar o primeiro presidente civil da República do Brasil e inicia-se então o período das oligarquias, tá? Que é a República Oligárquica. Então nós temos aí o governo da oligarquia que ocorre em 1894. O que seria a oligarquia? É um governo de poucos. E quem são esses poucos? Nesse período em que o Brasil é governado segundo os interesses de um pequeno grupo, que eram os fazendeiros de café e também os produtores. No início são os fazendeiros de café, tá? Basicamente os fazendeiros de café. E depois vão ampliar, tá? Do sistema paulista, né? Da região paulista também para a região
de Minas Gerais, tá? Algumas características das repúblicas das oligarquias, tá? O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, né, que é a República do Café com Leite, que a gente vai ver mais à frente. O que seria a República do Café com Leite? Era, como a região de São Paulo era a maior produtora de café, e a região de Minas a maior produtora de gado, e a região de Minas tinha o maior número de representantes políticos, tá? Houve uma política que a gente conhece como política do café com leite, tá? República do Café com Leite, que seria a alternação de políticos à frente dessas duas regiões do país. Houve acordos e alianças entre esses presidentes, tá? E governadores do estado, que aí a gente vai ver a política dos governadores. E as outras práticas, né, do coronelismo, principalmente, que era a República dos Coronéis, para manter o poder político, para manter essa elite agrária no poder por muito mais tempo dentro do país, ok? Continuando aí, entre outras características que nós temos da República Oligárquica, tá? Temos os cafeicultores, como eu falei com vocês, no comando da nação. Nós temos o coronelismo, que a gente vai falar mais na frente. O voto de cabresto, tá, gente? Que é voltar à questão do coronelismo. Esse período, tá, da República Oligárquica, ela tem um mais grande período de formação de fraudes eleitorais, tá? Até porque o voto era aberto e ele poderia ser manipulado, tá? Nós temos, além da política do café com leite e a política dos governadores, as revoltas que ocorreram depois com essas irregularidades, né? Gera no povo uma revolta em que vão ocorrer alguns conflitos que futuramente levam à crise desse tipo e característica dessa república, tá? Uma questão importante que a gente tem que falar é em relação à Constituição. Não tem como haver uma república se não houver uma Constituição, certo, gente? Então, antes de iniciar então a parte das oligarquias cafeeiras, né, que a gente vai falar, um fato muito importante marcado aí no início da República e principalmente durante o processo da República da Espada, né, ainda no governo de Deodoro da Fonseca, nós temos a promulgação da Constituição de 1891. Tá? Ela vai definir as bases nesse novo regime, que é o presidencialismo, tá? O federalismo e o sistema bicameral, que é implementado uma série de mudanças que marca a ruptura da monarquia para a república. Tá? Como eu falei com vocês, a igreja se separa do Estado. Tá? Introduz-se aí os registros civil de nascimento, de casamento, de morte. Tá? E aí, uma vez proposta essa ideia federalista, tá? Organiza-se novos regimes, as bases que vão organizar a estrutura do país, tá? Então, aí em 15 de novembro, ainda em 15 de novembro de 1890, exatamente após um ano, né? Um ano após o fim do Império, né? E o fim da monarquia, reúnem-se os deputados eleitos, tá? E formam uma constituinte e começam seus trabalhos, tá? O Brasil inicia-se um período de mais democrático, pois não havia mais o velho voto censitário, que era por renda, que existia na época aí ainda do imperador, tá? Ou seja, agora todo cidadão do sexo masculino, tá, tinha os mesmos direitos políticos independente de sua classe social. Mas as coisas não eram tão simples assim. Por exemplo, o analfabetismo atingia aí cerca de 85% da população. Então, isso limitava a participação política de milhares de possíveis eleitores, porque diante da nova Constituição, só podia votar, né? Nesse novo código, dessa nova Constituição, havia uma implantação de um novo código eleitoral. E só podiam votar ou se candidatar para qualquer cargo público todo homem brasileiro maior de 21 anos e alfabetizado. Então, se não tivesse, se fosse analfabeto, não podia se candidatar e nem votar, tá? Não tinha esse direito de cidadão, tá? Outro problema era que a Constituição previa que a escolha do presidente seria feita naquele momento, no caso pelas eleições indiretas, ou seja, apenas deputados votariam. Foi quando foi eleito, né, o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do país, ok? Diante da questão ainda da Constituição, tá, gente, nós temos aí
que ela foi inspirada na Constituição aí dos Estados Unidos, tá? Ela estabelece o presidencialismo, o presidente como forma de governo com um mandato de 4 anos, tá? Após eleito, ele tem mandato de 4 anos. E o sistema federativo, tá? Em que há autonomia do Estado, estadual, tá? E outro fato muito importante, tá? Promulgada essa Constituição, né, essa nova Carta Constitucional, além dos 91 artigos aí que ela estabelecia, o principal era a divisão dos 3 poderes em executivo, legislativo e judiciário, que antes, lá na época da monarquia, nós tínhamos também o poder moderador, agora não mais. Então os poderes agora eles são divididos, tá? É o que a gente chama de uma divisão tripartida do poder, ok? E também criado também um sistema federativo com 20 estados, tá? E um distrito federal, que nessa época vai ser no Rio de Janeiro, tá bom? Como eu falei com vocês, a implantação do novo Código Eleitoral, né, que os analfabetos não tinham muito direitos, tá? E outra coisa, a criação do ensino público e leigo, ou seja, não ligado à Igreja Católica, ou seja, a educação laica, que antes ainda, naquela época, a educação era voltada por questões religiosas e voltadas principalmente por questões monárquicas, ok? Então, como eu falei com vocês, a educação passa a ser laica, nós temos o casamento civil, a liberdade religiosa de culto dentro do país, tá? Quando há a separação do Estado e da Igreja, e a questão da exclusão, tá? Do processo eleitoral de analfabetos, mendigos, tá? E pessoas do extrato militar. No caso ali, gente, pessoas de cargos que exerciam já algum cargo político, mas que não eram excluídos, né, porque tinham só um regime eleitoral que eram dos militares à frente do exército, ok? E excluía também, principalmente, desse processo eleitoral as mulheres, tá? A gente, lembrando aí, um fato importante e interessante, que a gente vai falar mais à frente, que o direito do voto da mulher, tá? A mulher só tem direito ao voto após 1930, no governo de Getúlio Vargas, tá? Quando é criada uma nova Carta Constitucional com um novo Código Eleitoral, tá? Em que as mulheres têm direito ao voto, tá? E voltamos para a questão da república oligárquica. Quando a gente fala na característica coronelismo, que seria uma característica da república oligárquica chamada de coronelismo. O coronelismo, gente, era um fenômeno político, tá, eleitoral, que ocorre na instância municipal e regional. Esse poder político ocorria só nas oligarquias agrárias, né, que tinham um controle, né, do voto da população rural e das máquinas eleitorais. Como assim? Simples. Dessa forma que funciona. Então, os coronéis eram, em geral, grandes proprietários de terras. Eles se valiam do seu poder, né, econômico para garantir a eleição dos candidatos que eles apoiavam. Como eles faziam isso? Se considerarmos que naqueles tempos a grande maioria da população brasileira encontrava-se no campo, podemos ter uma ideia do poder político desses homens, tá? Por quê? Porque a maioria do povo vivia no campo e trabalhava dentro das terras desses chamados coronéis. Tá? Então, para garantir o voto desses eleitores, tá, entrava em cena esse tipo de figura típica, né, política naquela época da República Velha, que era esse coronel. Tá? Ele conseguia o voto dos eleitores usando 3 mecanismos que a gente fala, que era a troca de favores, né, que eles usavam quando eles ofereciam aos eleitores algum benefício em troca dos votos. Outra forma também era manipular o resultado, né, como naquela época as eleições o voto era aberto, né, eles podiam manipular. Os votos eram escritos em livros, né, eleitorais e assinados pelos eleitores. Então, os coronéis muitas vezes conseguiam forjar esses números para um número maior de votos a favor do seu candidato, tá? E até vezes em que eles criavam eleitores fantasmas, né, e até mortos que colocavam como votantes, tá? O uso da força também era um ato utilizado pelos coronéis, tá? Quando eles ameaçavam os eleitores com violência, tá? Então, como a maioria desses eleitores não tinha como votar
sem que o coronel soubesse do seu voto, porque o voto era aberto, então ele acabava sendo o quê? Oprimido. E ele tinha que votar, ele era obrigado a votar. Então era um voto perdido, porque ele sabia que ele ia votar de acordo com a vontade do coronel, tá? Então, sob ameaças ou comprados, os eleitores não expressavam sua vontade nas eleições, mas a vontade dos coronéis, tá? Que acabavam aí, né, controlando os eleitores como se fosse um cavalo, né? Como eles controlam um cavalo. Por isso, né, esse voto realizado aí sem a consciência, e sendo, tipo assim, não sendo consciente e sendo dominado, né, de acordo com as rédeas e a vontade dos coronéis, é denominado aí como voto de cabresto, tá? Para a gente ter uma ideia, né, para a gente poder entender como que se estabelecia essa política durante a oligarquia, né, como que era a situação. Como que era a situação no Brasil? Compreender principalmente a questão social. Porque, olha só, é muito fácil eu chegar para você e falar, a população era oprimida, a população dependia. Ah, mas por que eles não se manifestavam? Porque eles dependiam. Por quê? No interior, principalmente aí nós temos aí no interior nordestino, tá? A superexploração, a miséria e a fome eram realidade. A população vivia uma realidade de fome, miséria, pobreza. Então eles dependiam do trabalho para sobreviver. Aí, com isso, havia o quê? Uma absoluta obediência ao chefe local, que era materializado pela figura desse coronel, tá? Porque, na verdade, quem eram esses coronéis? Né? Esse termo aí vai remontar lá nos tempos da regência, tá? Dos períodos da regência do Brasil, em que foi criada uma Guarda Nacional, tá? E o que era essa Guarda Nacional? Ela tinha como função garantir a ordem e a política social do país, tá? E aí, o que acontece? O governo, no caso, nomeava esses grandes fazendeiros e aliados políticos com o título de coronel da Guarda Nacional, tá? Então, esse coronel recém-nomeado, ele passava a ter o direito de montar milícias, ele exercia um papel de polícia no município, tá? Só que essa guarda, durante o segundo reinado, ela foi extinta, mas o poder desses homens permaneceu de forma informal, mas continuou acontecendo. Justamente por quê? Porque eles se mantinham como grande elite, principalmente agrária. Então eles tinham um controle totalmente econômico, né, sobre o trabalho, sobre a vida social das pessoas, tá? A saúde naquele período também era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos, não tinha, né, uma saúde, ou não era oferecida à população uma saúde de qualidade, tá? O trabalho foi outra questão social delicada, tá? Porque, como eu falei com vocês, a classe, né, começaram a se desenvolver as classes médias lá urbanas quando surgem as primeiras indústrias, quando surge a classe operária. Porém, a questão social ainda é delicada. Por quê? Muitas pessoas levam muito tempo, né, até o surgimento das primeiras indústrias no país. Então, para haver essa saída do campo para a cidade, para mudança social da população, até mesmo uma independência em relação aos coronéis, isso leva muito tempo, tá? Um tempo muito grande. República do Café com Leite, tá? Para a gente agora passar para a segunda fase aí da questão ainda da República Oligárquica, tá? Agora a gente não está mais na República, como eu falei com vocês, na República da Espada, a gente está na República Oligárquica, ou seja, a República dos fazendeiros, donos, né, de terra, tá? A política do café com leite foi um acordo, como eu falei com vocês lá no início, é um acordo, né, vai ser firmado entre as oligarquias aí estaduais e o governo federal durante a República Velha, principalmente aí em torno de 1898 e até 1930, tá? Durante a República Velha, a economia brasileira era totalmente dependente do café. Aí eles correspondiam em 70% da riqueza do país. Quase toda essa riqueza estava concentrada em um estado, que era de São Paulo. Aí, nas primeiras décadas do século XX, São Paulo se tornou uma metrópole, né? Porque importava café para fora do país, era onde concentrava-se o maior número de trabalhadores, né? Maior número de terras, maior número de riqueza. Tá? Então, muitos barões do café passaram a morar nas cidades e ficaram entre as áreas produtoras no interior e o Porto de Santos, que era onde
eles faziam a importação do café para fora, né, para o resto do mundo. E aí, o que acontece? Para manter nesse status de estado mais rico do país, São Paulo precisou de apoio, né, de um aliado, né? E Minas Gerais era o estado com o maior número de eleitores do país e com maior quantidade de deputados eleitos dentro do Congresso, tá? Sendo assim, foram feito então um acordo, tá? Mineiros e paulistas, então, num acordo, nas eleições, os dois estados se revezariam no poder, ou seja, em uma eleição os paulistas apoiariam os mineiros e na seguinte os mineiros apoiariam os paulistas. Assim, unidos, né, essas duas regiões, nunca haveria derrota para as oligarquias desses estados, que seria a oligarquia do café, que seria de São Paulo, e do leite, do gado lá de Minas Gerais, tá? Essa aliança vai se manter firme durante todo o período da República Velha, tá? Então, como o nome desse acordo era em referência à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores respectivamente de café e leite, a política do café com leite, tá? Então, nessa questão da política aí, voltando aí à questão da política do café com leite, gente, como eu falei com vocês, todo o período da República oligárquica, voltada aí para os grandes fazendeiros, tá? A política do café com leite vai durar em torno aí de 1898 até 1930, tá? E aí tem alguns acontecimentos durante esse processo. Nós temos aí principalmente o processo que a gente chama de política dos governadores, que é o que a gente vai falar agora, além de depois falar sobre o processo das crises, né, de alguns conflitos sociais que surgem em desacordo, né, da população insatisfeita com o governo da República. Aí, gente, em relação à política dos governadores, também foi um acontecimento, né, na época da República Oligárquica, tá? Os maiores beneficiados, né, no caso pela política, né, coronelista, que a gente falou ali agora, principalmente nessa questão do voto de cabresto e tal, eram aqueles que disputavam o cargo de governadores do estado, né? Então a gente também tem que falar, a gente falou dos coronéis que apoiavam esses candidatos, mas esses candidatos eram beneficiados, tá? Então, com o apoio desses coronéis, esses candidatos governistas eram facilmente eleitos e em troca nomeavam o quê? Aliados ou parentes dos coronéis para importantes cargos no município, no caso aí como delegado a gente tem juízes, né, locais, entre outras coisas, tá? Então, com essas eleições garantidas, porque lá nesse interior, no meio dessas fazendas tinham muitos eleitores, acabavam garantindo as eleições, os governadores estaduais selavam um pacto com o governo federal, né, e comprometiam se eleger o maior número possível de deputados e senadores, tá? Né, fiéis ao governo. Tudo isso em troca de favores, tá? E aí o presidente da República apoiava esses candidatos para governadores estaduais nas eleições seguintes. E ele se mantinha cada vez mais dentro desse processo, desse círculo vicioso que é a política. Então, o presidente da República apoia o presidente do Estado, que pede apoio dos coronéis, que ganha um número maior de eleitores, que elege um número maior de parlamentares e outros governantes do mesmo partido dentro da casa política, ou seja, dentro do governo do Estado, ok? E aí, as verbas, né, o governo federal aí, né, oferecia, né, para o governo federal oferece para o governo lá dos deputados, senadores, o governo estadual, né, obras, verbas, tudo para ter o apoio, tá? Então são a troca de favores. Essa troca de favores, né, para garantir esse comando eleitoral, tá? Fazia com que a gente chamasse de uma política dos governadores. Porque era um círculo vicioso. O presidente apoia o governador, que o governador apoia o coronel elege o governador e automaticamente elege o presidente, tá? É o que a gente chama também de clientelismo, né? Por que ele é clientelismo? Porque, em geral, é uma política de troca de favores. É uma prática caracterizada aí quando o indivíduo oferece um favor, né, em troca de outro. Tá? Que nessa política aí ocorre oferecendo, no caso aí, a troca do voto, né, por verbas, por obras, tá? Não é diferente muito de hoje em dia. Porém, hoje em dia, o voto não é aberto. Então, as pessoas, às vezes, recebem essas verbas, recebem essas obras, mas acabam não elegendo o candidato,
porque já viu que ele não é, não é uma pessoa de confiança, ou seja, que ele não é digno do cargo político, tá? Mas isso ainda ocorre, esse é fato, ok? Continuando aí, como eu falei com vocês, então a sugestão, né, no caso da Primeira República aí, para a gente ter uma noção, né, essa questão de sugestivo, ou seja, a característica desse período era esse clientelismo, que eu falei com vocês, a troca do favor, o coronelismo, que eram os donos das fazendas, tá, que tinham esse poder em relação à população, até porque viviam nessas áreas agrárias e dependiam desse trabalho, e acabavam vivendo o que a gente chama de mandonismo. O mandonismo era basicamente isso, né? Viver dependente de uma política em que os coronéis mandavam através dos favores concedidos pelo clientelismo, ok? Aí nós temos uma referência aí ao voto de Cabresto, tá? Que eu trouxe para vocês aí, uma imagem que é muito famosa e antiga, tá? Em relação ao período, né, do voto de Cabresto. Com a capacidade de exercer grande comando sobre os trabalhadores das suas terras, os coronéis formavam regimes e tributos em suas regiões, estabelecendo impostos cobrados sobre a população. Era também a partir de tal meio de controle que formavam os traços pelos quais se desenhavam toda a realidade da política nacional. Os coronéis, em acordo com os governadores, determinavam em quem seus comandados deveriam votar, que é o mandonismo, comanda, né? Como naquela época o voto não era secreto, os trabalhadores tinham medo de desobedecer às ordens dos coronéis, com receio de sofrerem punições físicas ou perder suas, né, fontes de sobrevivência, que era o trabalho, e aí era o chamado voto de Cabresto. Dessa forma se dava a exclusão política e o controle dos espaços de representação da sociedade, tá? O período marcado por práticas autoritárias e violentas, tá? Então a população vivia com medo, né, à mercê da vontade dos grandes coronéis da época, ok? E aí, gente, com o tempo, nada mais, nada menos, ocorrem os primeiros conflitos sociais, né? Ao longo da Primeira República, os movimentos sociais de trabalhadores vão ganhando certa força, porque vai chegar um momento em que, né, essa classe trabalhadora, essa população que depende desse trabalho, vai começar, né, a reivindicar de maiores direitos, mais questões de defesa em relação à democracia, principalmente democracia nacional, tá? E social, direitos sociais. Porque, assim, apesar do controle político que havia por uma parte dessa oligarquia cafeeira, a gente não pode dizer que a República Velha foi um período tranquilo lá para os governadores, né, para os governos, né? O crescimento rápido dessas cidades, como principalmente a cidade de São Paulo, né, por causa do processo da exportação, principalmente do café, cidades também como Rio de Janeiro, e o processo da extrema pobreza que havia nessas grandes cidades, como o restante todo do Brasil, acabava gerando muitos conflitos. Esses conflitos eram de ordem social e também refletia na política, né, do país. Então, durante a Primeira República, ocorreram muitas revoltas populares. Algumas delas encontraram até na religiosidade popular a razão das lutas, tá? Que a gente vai ver mais na frente, né? Em regiões, então, a gente tem um mapa aí dos conflitos brasileiros na virada do século, entre 19 e século 20. Nós temos ocorreu a guerra, que a gente chama de Guerra de Canudos, tá? Que ocorreu na região próximo lá a Alagoas, tá? Nós temos o território pertencente ao Cangaço, tá? A Guerra do Contestado, ok? Né? Entre os estados aí de Santa Catarina e o Paraná, ok? Temos lá a Revolta da Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Também. E outras greves operárias, né, que ocorreram aí em regiões do Brasil. Outros conflitos, né, operários. A realidade do sertão nordestino, que geram os movimentos sociais da Primeira República, né? O problema da exclusão socioeconômica atingiu as populações do campo e da cidade, como eu falei com vocês. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis impulsionava os camponeses. Aí a gente está falando mais da área interior, porque foi ali que tinha o controle total sobre o camponês, o controle dos coronéis, tá? Então, nessa alternativa, né, nessa estrutura
surgiram aí algumas figuras muito importantes. Nós temos aí os líderes, como os chamados de líderes messiânicos, como no caso da Guerra do Contestado, nós temos aí a figura de José Maria, tá? Nós temos lá na Bahia o Antônio Conselheiro, e entre outras situações mais extremas, tá? Ou seja, como os cangaceiros, tá? Esses tipos de autoridade, esses tipos de realidades e movimentos sociais, eles surgem como forma de característica de mudar a realidade da população diante daquela política atual, tá? A questão do cangaço, né, na questão do cangaço, é uma questão de uma história, na parte da história, aí no cangaço, porque diante da situação, né, crítica que se enfrentavam, né, principalmente do controle total por parte dos coronéis, e aí surgem essas primeiras revoltas sociais, surge também nesse Nordeste brasileiro, que era a parte mais da região do Brasil mais pobre, né, que vivia uma grande miséria, surgem homens, né, grupos de homens armados, conhecidos como cangaceiros. Esses grupos eles aparecem em função principalmente das péssimas, né, como eu falei com vocês, condições sociais da região nordestina, por ser uma região muito pobre e miserável, né? O latifúndio, que era a terra onde concentrava-se a terra, a renda, o trabalho desses fazendeiros, onde gerava, né, o sustento dessa população, estava concentrado na mão de uma elite agrária, tá? E aí acabava por essa sociedade, né, ou seja, essa população pobre viver às margens da sociedade. A maioria da população vivia na pobreza, né, dentro da miséria. E aí, como não seguiam as leis, né, eles começaram a não seguir as leis estabelecidas pelo governo, eles eram perseguidos constantemente pelos policiais. Aí eles começavam a usar roupas e chapéus de couro para protegerem os corpos, né, durante as fugas da vegetação, que era cheia de espinhos, da caatinga lá, que é um sertão nordestino, né, que era muito seco, a região muito seca, né. E aí nós temos várias figuras importantes, principalmente o rei do cangaço, né, que era chamado, comandado aí no caso da figura de Lampião, tá? Nós temos aí até a história, um conto importante, né, da literatura, que fala sobre Lampião e Maria Bonita, né, são duas figuras importantes referentes ao cangaço, tá? Nós temos também o conflito ocorrido na Guerra de Canudos, tá? O que seria a referência que ocorre lá em Canudos, né, no Vale do Rio da Vaza, Barris, tá? Lá no interior da Bahia, né? Forma-se um vilarejo, né, que é liderado por um homem chamado Antônio Vicentes Mendes Maciel. Ele é nascido no Ceará e depois é chamado, né, de Padre Cícero, né? Aí o que acontece? O apelido ele vai ter origem nas pregações religiosas, que ele fazia pregações religiosas, anunciava o fim do mundo, a salvação daqueles que o seguissem. E aí ele por ser um beato, ele também era caixeiro viajante, né? E escrivão também. Ele teria anunciado em várias pregações e tinha forte oposição também à questão da Igreja Católica, tá? E aí a criação, ele tinha na figura dele um espírito messiânico, né, para a população, tá? Ou seja, ele dizia que a república, né, para ele havia acabado com as leis de Deus, né, quando estabelecia o casamento civil e a separação do Estado da Igreja. Então ele considerava a república, como ele mesmo dizia, a lei do cão, né, que é em contraposição à monarquia, que representaria as legítimas leis de Deus. Ele era a favor, ele era um monarquista, ele era a favor da retorno da monarquia, tá? Então ele resolveu organizar esse povoado lá no sertão da Bahia, próximo a Arraial de Canudos, onde construiu uma capela, e aí ele organiza uma vila onde todos os moradores teriam acesso às terras e a produção seria dividida entre esses moradores, tá? Aí, movidos pelo carisma do líder, o povo também vivendo aquela miséria, cansado daquele tipo de miséria, acabam, né, formando, né, um grupo, né, que buscam, né, moradia no que ele chama de Arraial do Bom Jesus, tá? E aí, com o tempo, o número de pessoas, né, simpatizantes da figura
na Guerra de Canudos foi tão grande que com o tempo aí houve já um crescimento tão grande, entre 30 mil pessoas que buscavam moradia nesse território, né, nesse arraiá. Ele já contava já com pouco tempo com escolas, com oficinas. Então houve um rápido crescimento dessa vila de Antônio Conselheiro e gerou temor das elites locais, né, do governo brasileiro, que viam aí como uma monarquia, uma oposição de governo. E aí o que acontece? O exército brasileiro, né, acabam se deslocando lá para Canudos e aí tentam arrasar e acabam, né, com o arraiá do Bom Jesus e seu líder, né, quando ele é preso, ok? E aí coloca fim à segunda crise social, conflito social. Aí nós tínhamos padres, coronéis que faziam pressão que o governador da Bahia acabasse com Canudos, né, principalmente por questões de ele se falar em questões políticas e religiosas, tá? Os coronéis com medo de perder, porque as pessoas abandonavam, né, as grandes fazendas produtoras de café para poder seguir, né, esse líder, e os padres por causa da pregação religiosa. Então, na imprensa, os intelectuais e jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob a acusação de quererem restabelecer o regime da monarquia, e chamando-os de sertanejos de bandos, fanáticos, degenerados, né, a população, porque na questão jornalística e intelectual, não é que eles sejam a favor de uma política oligárquica, mas eles eram a favor da república, porque a república era uma figura democrática, apesar de não representar assim, de certa forma. E aí o governo da Bahia organiza, né, como eu disse, essas expedições para destruir, né, Canudos. E aí o arraiá vai ser completamente destruído, ok? Aí nós vamos ter a Guerra do Contestado, em torno aí de 1912, na região aí entre os estados de Santa Catarina e Paraná, né? Basicamente, onde é chamada de Floresta dos Pinhais, teve o início da revolta de uns trabalhadores da região, que se não se conformavam com a decisão do governo de permitir a exploração da madeira na área, né? Que vinha aí de exploradores estadunidenses, né, de fora do país. E aí o que vai acontecer? Essa região de fronteira entre Paraná e Santa Catarina foi denominada Contestado, né, pois os ambos estados contestavam a posse das terras. Com isso, a partir dos problemas, né, socioeconômicos ocasionados pela disputa e os milhares de desempregados e famílias sem moradia, acabam se unindo, né, às pregações de um monge chamado José Maria, no tal Antônio Conselheiro, né, que aí pregava esse retorno de Dom João e é considerado uma espécie de Messias. Então esses líderes aí, como a gente tem ali, líderes messiânicos, né, que vêm como salvadores de uma população que vive na extrema pobreza, acabam ganhando poder, né, e aí o governo, como sempre, vai vir o quê? Ele vai reprimir esses grupos, tá? Colocando fim a essas revoltas, tá? E no caso aqui da Guerra do Contestado, a gente tem aí uma revolta que terminou com um saldo de mais de 20 mil mortes, tá? Então, vários foram os conflitos sociais, a gente viu aí, aqui a gente citou alguns principais, até porque o tempo é curto, tá? Mas que vale a pena registrar. Também na questão dos centros urbanos também sofriam várias questões, sofriam séries de questões sociais, né? Conflitos sociais também durante a política da República Oligárquica. A situação aí do Rio de Janeiro no início do século XX era precária, a população sofria com a falta de um sistema de saneamento básico, e aí esse fato desencadeou constantes epidemias, entre elas a febre amarela, peste bubônica, varíola. A população de baixa renda, que morava nas habitações precárias, era a principal vítima desse contexto, né? Aí, preocupado com a situação, então, o presidente Rodrigues Alves colocou em prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi designado pelo presidente para ser chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar, né, as condições sanitárias da cidade, tá? E aí ele vai criar um programa para essas cidades, no caso da área urbana, né? Na área urbana,
dentro do território do Rio de Janeiro. Então, ele vai criar o quê? Uma campanha de vacinação obrigatória, tá? E vai ser colocado em prática, o que gera uma grande revolta, tá? Que é chamada de Revolta da Vacina, e ocorre principalmente de 1904 para 1905, tá? Então, para a gente entender, os conflitos da República Velha não ficam restritos somente à área rural, ele também ocorre nas grandes cidades, tá? Porque eles vão ficar revoltados, a população fica revoltada com os desmandos da oligarquia, né, e a miséria que eles sofrem. Então, nem todos tinham algum sentido político, mas mesmo assim existia uma insatisfação popular, no caso aqui, contra o autoritarismo do governo. Aqui era uma questão de insatisfação contra o autoritarismo do governo, tá? Por quê? O motivo foi que o plano de saneamento e modernização da cidade do Rio de Janeiro, aplicado com verbas internacionais, e no caso gerido pelo então prefeito da época, que era Pereira Passos, se desenvolveu um amplo programa de reformas que pretendia modernizar, no caso, o Rio de Janeiro. Aí, nesse programa, incluía esse exemplo aí, a construção de avenidas, né, como a gente tem a imagem ao lado, tá? E para isso, muitas casas cortiços, né, casas pobres, elas foram derrubadas e a população mais pobre foi obrigada a mudar-se para morros afastados dos centros urbanos, que são hoje chamadas das periferias e que formaram futuramente, atualmente, as favelas, tá? Os mendigos foram proibidos de circular pela cidade e até os animais foram impedidos de ficar na região. No caso aqui da revolta da vacina propriamente, era no campo da saúde pública, né? O maior problema era o surto da varíola, e para acabar com essas epidemias, né, o governo criou uma lei de vacina obrigatória. E aí o governo cria batalhões chamados de mata-mosquitos. Eles tinham autorização, eles entravam à força dentro das casas das pessoas, higienizavam os cômodos e vacinavam os moradores, mesmo contra a vontade. Então, esse autoritarismo gera uma revolta na população, tá? Então, a arbitrariedade da ação que leva uma revolta popular, tá? E aí ganha apoio de vários, até militares cariocas, que acham uma desonra, né? Ou seja, um desrespeito à população, tá? E isso também gera um conflito muito grande, né? Porque acaba, de uma certa forma, gerando uma tumulto, acaba com a calma e a ordem que existia na cidade, tá? Entre outros conflitos, ok? Outro conflito que nós temos aí é a revolta da Chibata, né? 5 anos depois da revolta da vacina, né? Ocorrida a revolta da vacina, outro conflito, né, no caso que explodiu na capital, foi provocado aí por cerca de 2.400 marinheiros. Eles eram de 2 encouraçados brasileiros, tá? Esses encouraçados estavam ancorados na Baía de Guanabara, né, de nomes de Minas Gerais e São Paulo. E no início do século XX, essa situação desses marinheiros brasileiros aí era o seguinte: a grande maioria deles era negra e proveniente de famílias pobres, já que muitos, né, desses aí eram escravos libertos e viam nas Forças Armadas uma forma de trabalho digna, né, de reconhecimento social. No entanto, eles recebiam salários miseráveis e eram vítimas de maus tratos, tá? E por parte, principalmente, dos oficiais, que na maioria eram brancos, ok? Então, a causa desse conflito foi uma questão de uma penalidade que foi abolida na época da escravidão, com a proclamação da República, tá? E o fim da escravidão, que eram as chibatadas, tá? Aí, o que acontece? A lei para quem infringisse algum código disciplinar na Marinha era, em geral, estabelecida por castigos físicos, tá? E aí, em faltas graves, a punição aplicada era em forma de chibatadas. E aí, o que acontece? Essas chibatadas, né, e muitas vezes eles eram punidos por poucas faltas, por grandes chibatadas, né? E até porque, ainda pela figura de ainda serem negros, né, referentes à escravidão. Então, revoltados com esse ocorrido, os marinheiros, né, do encouraçado, eles vão se rebelar, tá? Eles tomam o comando da embarcação e ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso o governo não acabasse com as tais chibatadas, né, na Marinha. E aí, depois de várias negociações, houve uma trégua e o fim dos castigos corporais, né, foram anistiados, tá? Mas
esse decreto da anistia foi descumprido, né? E o governo puniu aqueles que participaram da ação. Em caso aí, muitos aí foram mortos, outros foram presos e muitos foram levados até para fazerem trabalhos forçados na Amazônia, ainda voltando a serem escravos. Então, a luta, né, a luta dessas pessoas não era só de vínculo em questão de vínculos políticos, mas em questão também, como eu falei com vocês, a arbitrariedade, o abuso do poder político diante da estrutura social, tá? O tenentismo mostrava ser um conformismo com a situação política e social do Brasil, corrupção e eleições fraudulentas, e desejava afastar as oligarquias do comando do país. Por fim, o modernismo defendia a descrença nos valores oligárquicos e nos valores europeus. Denunciava os problemas sociais. Então, o que acontece? Com o tempo, as crises sociais e tudo mais, isso vai gerar uma crise, do que a gente chama de crise do sistema, né? Do sistema político da República Oligárquica. E aí, na década de 1920, o movimento tenentista foi a primeira contestação aberta à República Oligárquica, né? Os tenentes, movidos pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento, principalmente dos problemas sociais e políticos, vão surgir jovens oficiais do Exército, né, que querem salvar o país e querem uma ascensão de poder, tá? E aí ocorre uma nova conflito, que é a revolta do Forte de Copacabana, tá? Que ocorre por volta de 1922, ok? Os tenentes, como eu falei com vocês, esse grupo criticava a corrupção, desmanda a oligarquia, exigiam reformas políticas. O tenentismo não era um movimento de direita ou de esquerda, né? Ele lutava, no caso, pela moralização política do país. Eles defendiam o voto secreto, melhores na educação pública e o fim, principalmente, da corrupção no país, tá? Crise da República Velha. E aí a gente vem uma crise, né? Apesar de tantos conflitos sociais e movimentos revolucionários que ocorreram no país, o que derrubou a oligarquia cafeira do poder no Brasil foi o contexto econômico, né? Principalmente aí nos anos da década de 1920, mais especificamente lá com a queda da Bolsa de 1929 da Bolsa de Nova York, né? Com a desvalorização principalmente aí do café, né? A política República Velha entrou em crise, né, na sua estrutura política, que sustentava a oligarquia. A decadência política também estava relacionada às disputas do poder, principalmente dentro do surgimento dos movimentos de oposição e essas crises, tá? Outra coisa também que ocorre, né, com o fim da República Velha, vai ser entrelaçado com a disputa na eleição presidencial de 1930, que vai ser um golpe, né? Que nessa disputa os paulistas e mineiros romperam com seu acordo, que era o acordo lá denominado a política do café com leite. Então, os primeiros não queriam realizar o revezamento, conforme estipulava a política do café com leite. Sendo assim, os paulistas lançam Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência, tá? E aí, o que vai acontecer é que em 3 de novembro de 1930, após um ano do governo provisório, de uma junta militar, o poder presidencial foi entregue a Getúlio Vargas e encerra os anos do governo da oligarquia cafeeira no Brasil e é denominado o que a gente chama como República Velha, ok? Até então é isso, pessoal, e a gente continua na próxima aula, tá? Obrigada.